Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? É Cláudia Elias aqui, a professora de vocês de língua portuguesa, tá bom? Gente, deixa eu ter uma palavrinha aqui com vocês, ó. Não está aparecendo meu rosto, porque conforme eu tinha falado para vocês, sua professora passou por uma cirurgia e meu rosto está inchado, está roxo, então não está aparecendo meu rosto, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês agora o conteúdo que eu expliquei na nossa live, que fala a respeito de uma revisão, tá? Sobre o gênero entrevista. Expliquei direitinho para vocês sobre entrevista. Então, o que é entrevista? A entrevista é um diálogo, né, que acontece entre duas pessoas ou mais pessoas, tá, gente? Então, aí nós temos o entrevistador ou os entrevistadores e o entrevistado. O principal objetivo da entrevista é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Lembrando que a entrevista, ela são muito utilizadas em jornais, revistas, rádios, TVs, tá bom? Mas também nós temos entrevistas de emprego, entrevista com psicólogo, entrevista social, tá bom? Então, primeira coisa vocês precisam saber sobre o que é entrevista. Pessoal, quando a entrevista ela é feita para a televisão, aparece sempre um roteiro, tá? Onde tem um repórter que pergunta. Aparece sempre o título da entrevista. E aí depois também, quando é entrevista para a TV, o repórter utiliza sempre uma câmera e também utiliza um gravador para transcrever a entrevista para as pessoas que estão assistindo em casa, tá bom? Lembrando que eu não vou falar muito, primeiro porque eu não posso por causa do meu processo cirúrgico e depois porque minha voz está fanha também, minha voz está ruim, tá bom? Ó, são aqui, para vocês terem uma ideia, tem 5 atividades a respeito desse gênero literário entrevista. A primeira atividade pergunta assim: qual é o objetivo de uma entrevista? Então, pessoal, quando faz um tipo de pergunta desse aqui para vocês, o que espera, né, de vocês? Que vocês compreendam que o principal objetivo da entrevista é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Sobre determinado assunto de quê? A respeito de alguma pessoa ou de algo, tá? Então, é para isso que a entrevista serve. Depois, nós temos aí um textinho, tá? Esse texto está na atividade lá no Google Classroom, que é uma entrevista feita com o cineasta paulista Fernando Meirelles. Aí, vem a segunda pergunta a respeito desse textinho, que fala assim, ó: o texto lido pertence ao gênero textual, entrevista. Tá muito simples isso aí, tá, pessoal? A questão número 3. Quem é a entrevistadora e quem é o entrevistado no texto? Qual texto? Esse texto acima. Então, quem é a entrevistadora? Maria da Paz Trefou. E quem é o entrevistado é o cineasta Fernando Meirelles. Tá bom? A número 4 pergunta assim: qual é o assunto principal abordado no texto? O assunto principal são as questões ecológicas e os grandes impactos ambientais que ocorrem no planeta. Tá? A número 5,
Observe a linguagem usada pela entrevistadora e pelo entrevistado. Que variedade linguística foi empregada nessa entrevista? A linguagem utilizada foi a informal, pois foi construída em cima de uma conversa. Não há especificidade técnica, apesar de trazer dados informativos. Tá bom? Deixa eu ler o texto aqui com vocês, que esse texto faz parte da entrevista com esse cineasta. A repórter perguntou para ele, então a entrevista foi sobre plantar árvores dá mais prazer do que fazer filmes. Aí a repórter perguntou, precisamos mudar de cultura para adequar nossa civilização aos limites do planeta? E ele responde, sabemos que precisaríamos dos recursos de 3 planetas para a população atual alcançar os padrões de consumo do primeiro mundo. Esse parece ser o objetivo de todos os governos e habitantes. Mas está claro que essas aspirações não cabem no espaço que temos, apesar de muitos estudos anunciando a falta iminente de minérios, de peixes ou de água potável. Nossa sociedade não sabe existir sem crescer. Pessoal, aqui eu dei só um exemplo de entrevista. Desculpa essa videoaula ser curta, porque primeiro eu estou respirando pela boca, segundo, eu estou com o meu rosto inchado e depois eu não posso falar tanto assim. A nossa próxima aula da semana que vem, ela será um pouco mais longa, ok? Um abraço para vocês, fiquem todos com Deus, beijo.